Este caso aconteceu nos Estados Unidos no ano de 2010, no dia 24 de maio de 2010. Pouco depois das 6 da manhã, alguém em Flint, Michigan, ligou para os serviços de emergência explicando que havia encontrado um homem em um estado horrível. Os policiais chegaram e encontraram alguém em um quintal perto da rua Leaf, com ferimentos de faca. Esse homem era David Motley. Ele era um morador de Flint de 31 anos. Os paramédicos verificaram o pulso, mas ele foi declarado morto no local. Sua família foi informada sobre a notícia horrível. David foi descrito como uma pessoa quieta, respeitosa, reservada e que geralmente ficava na dele. As pessoas ficaram chocadas por ele ter sido esfaqueado até a morte. Ninguém entendia por que ele foi morto de forma tão violenta. Os detetives fotografaram a grama, a beirada da calçada e as entradas de garagem mais próximas. Eles estavam procurando um rastro que mostrasse onde o ataque começou e onde terminou. Os policiais foram de porta em porta, perguntando a quem esteve fora antes do amanhecer, por informações. No entanto, nenhuma testemunha apareceu que pudesse descrever um veículo, uma voz, gritos, nada. Sem um suspeito e sem um motivo claro, o homicídio foi arquivado, basicamente vazio. A polícia se aprofundou ainda mais no caso. Eles buscaram câmeras de segurança próximas, esperando que tivessem registrado algo, presumindo que fosse um roubo que deu errado. Isso foi até que o assassino atacou novamente. Emmanuel Abdul Mohamed era um homem de 59 anos que morava em Flint. Nas primeiras horas da manhã de 21 de junho de 2010, os policiais responderam a uma denúncia de um esfaqueamento violento. Emmanuel havia sido esfaqueado e mais tarde morreu devido aos ferimentos. O mesmo exame da área ao redor foi realizado e não havia sinais de roubo. Mas, novamente, a cena deu poucas pistas. Naquela época, a polícia não fez a conexão. Eles presumiram que era um assassinato isolado. Bill Fisher era um homem de 52 anos que passava grande parte do seu tempo andando a pé na região de Flint. Por volta das 5h50 da manhã do dia 26 de junho de 2010, Bill estava caminhando por uma estrada enquanto o sol começava a nascer. De repente, um utilitário esportivo se aproximou lentamente dele e o motorista pediu informações. O motorista permaneceu sentado e manteve o motor ligado, mas Bill se aproximou da porta do motorista para ouvir a pergunta, claramente acima do barulho do carro parado. Foi nesse momento, naquele espaço fechado, que o motorista se inclinou para fora da janela e esfaqueou Bill. Felizmente, Bill conseguiu se afastar e correu do veículo em busca de ajuda, enquanto o agressor fugiu logo em seguida. Uma ambulância o levou ao hospital, onde sobreviveu após atendimento de emergência. Os policiais ouviram seu depoimento enquanto ele estava deitado na cama. Bill disse que seu agressor era grande e também descreveu o veículo para a polícia. A polícia então pediu a outros departamentos informações sobre casos semelhantes. Nos meses seguintes, o mesmo perfil apareceu repetidas vezes. Bill foi um dos 9 que comprovadamente foram vítimas desse criminoso e sobreviveram. Quem quer que estivesse fazendo isso era incrivelmente prolífico. Darwin Marshall era um homem de 43 anos que morava em Flint. Diziam que ele era de fala mansa, bom coração e sempre ajudava pessoas na vizinhança. Por volta de 1h25 da manhã do dia 26 de julho de 2010, um vizinho encontrou Marshall esfaqueado em uma rua, apenas se agarrando à vida. A polícia e os paramédicos chegaram a tempo, mas Marshall foi tragicamente declarado morto, sucumbindo a inúmeros ferimentos de faca. Uma testemunha disse aos investigadores que viu um veículo perto da cena do crime e depois Marshall caído no chão. Esse assassinato acrescentou mais um homicídio ao seu verão, que agora é lembrado como o Verão do Medo. Nos dias seguintes, Anton Marshall, Devon Rawls, Ethan Wilson e 2 outros homens anônimos foram esfaqueados e sobreviveram. A polícia ouvia a mesma história repetidas vezes. Um carro desconhecido parava, então um homem branco e grande esfaqueava a vítima. Os ataques eram semelhantes, mas também
aleatórios, sem que surgisse um padrão claro. Frank Killebrew tinha 60 anos e morava em Flint Township. Um amigo, depois, o descreveu como introvertido, porém amigável. Frank costumava passar o tempo livre sentado em um parque, observando o mundo e aproveitando a aposentadoria. Por volta das 3 da manhã do dia 30 de julho de 2010, Frank foi até um posto de gasolina para comprar refrigerante, um sanduíche e remédio para a dor. Mas, tragicamente, enquanto ele caminhava, o assassino o avistou por volta das 3h30 da manhã. Frank foi esfaqueado até a morte. Um transeunte encontrou seu corpo e chamou a polícia. A polícia chegou e o encontrou perto de um motel, com sangue na calçada e um rastro, sugerindo que ele havia tentado se afastar. Após o primeiro ferimento, os detetives coletaram evidências, mas logo esse assassino atacaria de novo. Tudo o que a polícia podia fazer era aumentar suas patrulhas durante a noite. Por volta das 2h30 da manhã do dia 2 de agosto de 2010, um policial em patrulha avistou um homem caído no chão, sangrando muito. Esse homem era Arnold Ray Minor, um homem de 49 anos que trabalhava como faz-tudo em Flint. Arnold havia sido esfaqueado 2 vezes, uma vez no peito inferior e outra no abdômen. Ele sangrava muito, mas ficou consciente o bastante para dizer que seu agressor era um homem branco grande. Os paramédicos o levaram para o hospital, mas infelizmente ele morreu depois devido aos ferimentos. A polícia começou a tarefa habitual de coletar evidências, mas desta vez eles tinham algo. Uma câmera de um mercado próximo registrou um Chevy Blazer parcialmente verde indo em direção à área e depois indo embora após o esfaqueamento. Até esse ponto, já haviam ocorrido 5 assassinatos e 12 esfaqueamentos não fatais, uma das séries de ataques à faca mais prolíficas da história. Às 7h da manhã do dia 7 de agosto de 2010, um homem de 59 anos chamado Antônio Leno saiu para fumar perto da igreja onde trabalhava. De repente, um homem se aproximou e pediu informações para chegar a Detroit. Tony se virou para responder. Ele desviou o olhar por um momento e então sentiu o primeiro golpe. Caiu de joelhos e percebeu que estava sangrando muito. O agressor então o esfaqueou várias outras vezes no abdômen. Tão rápido quanto o agressor apareceu, ele desapareceu. Tony lutou muito para permanecer consciente e pedir ajuda antes de desmaiar. Um motorista que passava parou ao ouvi-lo gritar. As equipes de emergência chegaram e o levaram ao hospital, onde ele foi operado e sobreviveu ao ataque. No total, em 3 estados, houve 5 assassinatos e 13 tentativas de assassinato. Departamentos locais, Polícia Estadual de Michigan e agentes federais criaram uma força-tarefa conjunta e passaram a tratar os esfaqueamentos como uma única série após conectar todos os casos. É nesse momento que o caso muda. Os detetives reuniram todas as declarações dos sobreviventes e as reduziram aos elementos repetidos. Isso incluía a janela de tempo, a abordagem na calçada e o veículo utilitário esportivo verde sobre dourado. Um desenhista, forense, então, usou as descrições dos sobreviventes para produzir um retrato falado, e a imagem foi divulgada publicamente, junto com um pedido de informações. Ligações chegaram de moradores assustados, que relataram veículos com as mesmas cores, mas muitas pistas foram descartadas após verificações básicas. Outros intensificaram patrulhas nas principais estradas, onde homens foram atacados, e observaram motoristas que reduziam a velocidade para conversar com pedestres. Os investigadores analisaram o horário dos ataques em outros estados e compararam com os padrões de viagem da região de Flint. Mas então, a grande virada aconteceu quando um informante ligou para a linha de denúncias e disse que o retrato falado se parecia com um homem que trabalhava no mercado Kingswater, na Coldwater Road, no distrito de Mount Morris. Naquele momento, a força-tarefa escreveu um nome no quadro do caso. Eles sabiam que tinham encontrado o homem deles, Elias Abulazum. Na noite de 11 de agosto de 2010, agentes federais o localizaram na área de embarque de um aeroporto internacional, quando ele estava prestes a embarcar em um voo. O voo tinha como destino
O aeroporto de Tel Aviv. Funcionários o chamaram até um balcão. Mal sabia ele que os policiais estavam esperando por ele lá. Eles o prenderam sem qualquer resistência. Então, quem era Elias? Elias cresceu em Ramallah, uma cidade mista de judeus e árabes em Israel, entre Jerusalém e Tel Aviv. Os vizinhos lá o descreveram como alguém criado em uma família cristã ortodoxa grega. Então, realmente uma mistura e tanto. Na adolescência, a mãe dele o levou para os Estados Unidos para viver com parentes, onde permaneceu legalmente com documentos de imigração. No norte da Virgínia, ele atuou em uma clínica psiquiátrica para adolescentes. Ex-colegas relataram que ele era calmo com colegas e clientes, mas, frequentemente, se envolvia em conflitos. Um colega de trabalho lembrou que ele ficou convencido de que os supervisores estavam sempre o observando. Eles também observaram que ele reclamava cada vez mais sobre como a instalação era administrada. Isso o levou a algumas discussões acaloradas, algo que ele aparentemente gostava. Amigos e conhecidos também descreveram explosões repentinas e rancores que não desapareciam rapidamente. Ele chegou a se casar nos Estados Unidos e uma ex-sogra contou a repórteres que o relacionamento parecia estável no começo, mas logo se tornou abusivo. O casamento dele acabou em divórcio e essa não foi a única forma em que ele foi violento. Registros policiais citados em reportagens posteriores mostraram que, em novembro de 2008, o cunhado dele relatou ter levado vários socos no rosto dentro de uma casa durante uma discussão em Ramallah, em Israel. Um vizinho contou a repórteres que durante uma visita na primavera de 2010, ele esfaqueou um homem em uma doceria e que o caso foi resolvido de forma privada, sem envolver a polícia. Ele tinha 33 anos durante o verão de 2010. Registros analisados durante a investigação indicavam que ele tinha cerca de 1,96 metros de altura e pesava aproximadamente 127 quilos. Então, os relatos de um homem grande se aproximando deles em um carro estavam absolutamente corretos. Ele era um homem incrivelmente grande. Investigadores de Michigan conseguiram mandados para revistar o carro e a casa dele. Testes laboratoriais ligaram o sangue ao último homicídio. Eles também encontraram sangue de várias vítimas em seu jeans, sapatos e dentro do carro dele. Dentro do veículo, a polícia também encontrou a faca usada em seus ataques. Também surgiu nesta fase da investigação que Elias tinha sido preso por uma acusação menor de agressão poucos dias antes do ataque na Virgínia. A polícia local avistou uma faca e um martelo no compartimento da porta do veículo dele, mas não investigou isso mais a fundo. Se tivessem feito isso, teriam encontrado sangue no carro e o impedido antes que pudesse atacar Antônio Leno. Mas Elias foi liberado sob fiança. Os investigadores criaram uma linha do tempo dos ataques, analisando viagens, movimentos e registros bancários. Eles reentrevistaram as vítimas para registrar as palavras exatas que Elias usou ao atraí-las antes de esfaqueá-las, e também para confirmar as cores do veículo e o porte e aparência do agressor. Tudo bateu certinho. Os promotores acusaram o homicídio pelas mortes de Arnold, Darwin e Frank. As autoridades ainda não entendiam o motivo dos esfaqueamentos. O motivo foi descrito como um mistério. Os parentes continuaram a retratá-lo como um homem tímido, de uma família respeitada que recentemente havia ficado desanimado com a vida. Especialistas em perfis criminais consideraram o caso desconcertante, pois, apesar das 5 mortes, o assassinato não parecia ser o objetivo. Um primo disse: "Eu não acredito, mesmo que eu visse com meus próprios olhos. Ele é um homem religioso, temente a Deus." Até a mãe de Elias se recusou a acreditar que ele era o assassino. Os procedimentos legais foram bastante complicados quando o primeiro caso de assassinato foi a julgamento. Os promotores iniciaram pelo homicídio de Arnold, pois o caso reunia declaração em leito de morte, evidências em vídeo e provas de sangue no veículo. O caso começou na primavera de 2012. O tribunal manteve o foco restrito porque o caso era de um homicídio, não da série completa de ataques.
Elias declarou-se inocente e a defesa apresentou uma notificação de que buscaria uma defesa por insanidade de acordo com a lei de Michigan. A promotoria apresentou provas de DNA à declaração de Arnold de que o agressor era branco e às imagens de vigilância do carro. As provas eram esmagadoras. A defesa concentrou-se apenas no estado mental de Elias. Um psiquiatra de defesa testemunhou que Elias relatou ouvir vozes e acreditava estar sendo controlado por forças malignas quando os ataques ocorreram. O psiquiatra descreveu pensamentos ilusórios e disse que Elias não conseguia resistir às crenças que o impulsionavam e que suas ações eram produto de doença mental e não de escolha. Mas o promotor contestou isso com perguntas sobre se Elias poderia planejar viagens e ocultar evidências mesmo sem ter responsabilidade criminal. E os próprios peritos da acusação não aceitaram que Elias atendesse ao critério legal de insanidade. Eles testemunharam que ele sabia exatamente o que estava fazendo e conhecia a diferença entre o certo e o errado. Após os argumentos finais, os jurados deliberaram por um curto período, antes de retornarem ao tribunal com o veredicto. Eles julgaram Elias culpado de homicídio doloso em primeiro grau, com premeditação. Então, em 25 de junho de 2012, o juiz impôs uma sentença obrigatória de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Membros da família de Arnold compareceram à sentença e sua mãe levou os restos cremados dele para o tribunal. Com a primeira condenação e prisão perpétua garantidas, promotores precisaram decidir sobre os demais casos em Flint e municípios vizinhos. Após a prisão, não houve alívio. As famílias esperaram por adiamentos e datas de julgamento, enquanto promotores decidiam quais casos levariam a julgamento. Os sobreviventes levaram suas feridas para o ano seguinte, muitos confessando medo de andar sozinhos. À noite, vigílias eram feitas para os homens mortos. Os promotores, então, anunciaram que novos julgamentos só avançariam caso a condenação anterior fosse de alguma forma anulada. O motivo era prático. Repetir julgamentos complexos e caros com júri não fazia sentido quando o réu já cumpria prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Eles argumentaram que novas acusações não teriam nenhum propósito real. E então, em 2017, as autoridades anunciaram que Elias havia matado outra pessoa. Esse assassinato remonta a março de 2009. Jamie Lane, de 44 anos, foi encontrado morto a facadas dentro de sua própria casa. As autoridades trataram o caso como um homicídio não solucionado por anos. Isso até que foram encontradas evidências de que Elias era o responsável pelo assassinato. Com a pena de morte em jogo, Elias confessou em troca de imunidade. Muitas pessoas se perguntaram, por quê? Por que esse homem esfaquearia pessoas aleatórias sem motivo? Com certeza, tinha que haver um motivo, algo que o levasse a cometer esses crimes horríveis. Mas quanto mais os investigadores aprofundavam, mais confuso ficava. Literalmente não havia motivo para o que ele fez. Elias nunca demonstrou remorso pelos seus crimes e parece que nunca teremos um motivo ou uma razão. Existem simplesmente algumas pessoas por aí que gostam de matar e machucar os outros.